já aguardando os nossos irmãos aí em Cristo e o pastor Elias, que é o convidado de hoje para nos trazer a sua experiência. Ele que é daqui de Natal, né, do Rio Grande do Norte, está em São Paulo. Pastor Elias já chegou, coisa boa, pastor Elias. Já vou mandar o convite para o senhor. Jean, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Vamos convidar o pessoal aí da igreja em São Paulo, aqui em Natal. Vamos convidar os irmãos aí, obreiros. Essa live tem essa iniciativa, não é? Encorajar os obreiros a seguirem no ministério. Por isso estamos convidando pessoas experientes, obreiros que possuem experiência no ministério e uma caminhada e podem nos ensinar muito, né? Nós já ouvimos aí o pastor Nicásio de Assis semana passada, o pastor Antônio Dantas. Foi muito bom poder ouvi-los. E agora o pastor Elias, pastor em São Paulo, lá em Vicente de Carvalho. Tive o prazer de estar ali algumas vezes e como foi bom. Boa noite, Jean. Você é muito especial, meu irmão. Todos vocês. Pastor Elias, seja bem-vindo. Graça e paz, pastor. Graça e paz. Graça Rapaz, paz, o senhor está muito... Deus. Graça e paz. O senhor está muito simpático, pastor Elias. Esse cavanhaque, grisalho, o óculos combinou bem. Você quer dizer bonito, né? Você quer dizer bonito, não? Fala aí. O áudio tá bom, pastor Elias? Está me ouvindo bem? Bem, Francisco. Está chegando aqui muito bom o áudio. Que bom, que bom. Graças a Deus. Aqui também, a imagem... além do som está muito bom, a imagem está melhor ainda, né? Gostei aí gostei do plano de fundo aí, tá tudo bonito, bem feito. Acho que os irmãos aí estão entrando. Estão entrando aqui os irmãos de Mossoró, aqui de Natal, para acompanhar essa live, né? Tem sido muito esperada, né? Quando a gente quer expectativa e fala do tema, isso chama muita atenção. E temos aqui vários irmãos em Natal que já estão já na expectativa, né, de estarem ouvindo os pastores que são convidados aqui para a live. Pastor Elias, antes de qualquer coisa, eu queria reafirmar, né, minha admiração, carinho, apreço pelo senhor, pela família, irmã Vânia, Jean, Amanda, todo mundo aí, né? A igreja, Saul, Esdras, todo mundo. Tenho muito apreço, carinho por vocês, é uma igreja maravilhosa. Das vezes que estive aí, fui tremendamente acolhido, foi muito bom. E é bom, né, que a gente sai aqui do Nordeste, vai aí para o Sudeste, encontra irmãos que nos recebem assim, com esse calor, com essa afinidade. Ao passo também que temos o prazer de recebê-los aqui, né? Quando vocês vêm para cá, a gente fica assim muito feliz. A gente fica tão feliz que não quer mais deixar vocês voltarem, né? E aqui... Pois é, Amanda, um abraço para você também, estamos com saudade. Pastor Elias, a iniciativa dessas lives, nesses dias difíceis de pandemia, é falar um pouco da nossa experiência pastoral. Na verdade, dos meus convidados, né? Como aconteceu o chamado, como é que ocorreu assim, o desenvolvimento do ministério e como é que está agora no ministério. Basicamente, essa trinca aí, como é estar agora no ministério, nesses dias de pandemia e agora na maturidade, né? Já deve ser o seu caso, já deve estar no ministério há mais de 20 anos, já é um homem maduro, né? Um homem vivido, e é basicamente essa linha de raciocínio que a gente quer trilhar aqui. Para que quem está nos ouvindo, jovem, que vai nos ouvir depois, né? Muita gente me disse, puxa, pastor, deixa gravado que eu quero ver depois, possa então acolher essa experiência e não desistir, né? Tem sido uma coisa constante, obreiros assim, deixando o ministério, né? Não é deixando bem a igreja, a denominação, deixando mesmo o ministério, abandonando o ministério, às vezes até a fé, abandonando a fé em razão das dificuldades. Mas aqueles que foram chamados por Deus, né? Confiam no Senhor e são sustentados por Ele, mesmo nas dificuldades eles seguem, mesmo sabendo que não é tão fácil, né, pastor Elias? Mas com a ajuda dos demais a gente consegue seguir. Portanto, pastor Elias,
Conte para nós aí, como foi o chamado? Quando foi que o senhor sentiu, né, o chamado de Deus e iniciou, então, seu ministério na carreira pastoral? Amém, Francinilson. Bom, antes de tudo, eu queria cumprimentar todos os irmãos que estão aí acompanhando essa live, né? Isso também os que irão acompanhar posteriormente. Antes de falar do ministério propriamente dito, eu quero... essa semana eu me recordei muito dos meus tempos de bem criança, e eu já até repeti aqui para alguns irmãos, né, que eu me lembro que minha mãe, nós éramos em 6 irmãos, né, e minha mãe saía de uma rua aí de Nova Descoberta, chamado Padre Germano, onde é que nós morávamos, que fica perto aí da rua da igreja, né, da igreja de Nova Descoberta, que agora eu não recordo o nome, e ela saía com nós 6, levando para a igreja ali, aí Nova Descoberta, onde você está. Sim. E ali nós, muito criança, e a gente, aqueles cultos, às vezes para nós eram cultos longos, né? E a gente, às vezes, dormia no banco da igreja e acordava, e o culto não terminava, e a gente ficava, né? Minha mãe, ela fazia questão de levar nós 6 aí para a igreja, e aí na igreja de Nova Descoberta, nós ainda nos recordamos um pouco. Então, a gente, quando vai aí em Natal, a gente, assim, venha na memória, né? Nossa infância aí, um pouco da nossa infância aí nessa igreja aí. Por esse nosso carinho, nosso amor por essa igreja, pelos irmãos daí da igreja, a gente se sente muito bem e à vontade quando estamos aí na igreja de Nova Descoberta, né? Que é uma bênção. Bom, eu sempre fui muito inquieto, né? Assim, na minha vida, né? No meu crescimento, eu sempre fui muito inquieto. Até hoje eu não consigo parar, né? Eu estou sentado, eu tenho que estar com alguma coisa na mão, eu tenho que estar movimentando alguma coisa, eu não consigo. E eu sempre fui muito, assim, elétrico, né? E como eu estava na igreja, eu queria sempre... o ambiente da igreja, para mim, era muito interessante. Está ouvindo bem, Francinilson? Saiu o áudio? Tá ouvindo? Perfeitamente. Muito bom. E, então, a gente crescendo na adolescência, na juventude, envolvido com a juventude, e sempre não querendo ser aquele líder, mas a gente tinha, assim, aquela liderança em si, né? E a gente sempre estava ajudando os líderes, né? Estava sempre fazendo algo, querendo inovar, querendo, assim, trazer algo novo, né? Para agregar para a juventude. E a gente sempre tivemos essa vontade, ajudando. E eu lembro que a gente, na juventude, eu mesmo comprava os instrumentos, né? Ganhava mais ou menos, então eu comprava alguns instrumentos, trazia para a igreja, e eu sempre, numa liderança meio que natural, assim, a gente sabe que era uma coisa que já vinha, e a gente foi líder de jovens, e o tempo foi passando, e a gente continuou, aí fomos chamados para o ministério, eu fui, assim, ao diaconato, né, fui convidado para ser diácono da igreja, isso me assustou, mas eu aceitei, né, a ser diácono da igreja. Eu digo para os irmãos, quando eu estou com os irmãos aqui, principalmente com os diáconos, eu falo para eles que eu sou diácono, né? Eu gosto de estar servindo, de estar assim, recebendo as pessoas, eu gosto de servir. E assim, foi um tempo muito bom como diácono, de receber as pessoas, de estar ouvindo as pessoas, de estar, de uma certa forma, emprestando o ouvido para ouvir as dificuldades das pessoas, tentando, de uma certa forma, resolver. E eu me achava muito bem. Quando foi me chamado para ser presbítero, eu fiquei, assim, até triste, porque eu ia deixar o diaconato ali, de estar perto, porque o diácono fica mais perto dos irmãos, da igreja. Assim, todo momento, o diácono está muito próximo. E eu digo, poxa, na época que nós tínhamos aí, os obreiros ficavam lá no púlpito, tinha que vir já ficar no púlpito. E eu ficava muito inquieto naquele púlpito, né? Sentado ali, aquelas cadeiras, né? No altar ali, na plataforma, né? O púlpito é onde a gente traz a palavra, mas não na plataforma, ali a gente ficava
E eu ficava muito inquieto, porque eu queria estar ali interagindo com as pessoas, mas tudo bem. E no ano de 2000, eu já fui, no ano de 2000, isso faz 21 anos, eu fui levado a estar presidindo a igreja, né? A ser o pastor da igreja, o pastor titular. Então, era o segundo, como presbítero, era o segundo do pastor dessa igreja. E ele saiu por uma razão, e aí o ministério falou assim, o vice assume. Eu fiquei muito, assim, temeroso de assumir a igreja, e a igreja estava crescendo, e eu fiquei muito temeroso, mas sem experiência. O que acontecia? Eu falei assim, eu estava falando com os irmãos, né? Hoje a gente tem um cuidado de estar tentando, de uma certa forma, conversar com os obreiros, os jovens que estão liderando igreja, que estão na frente de igrejas. Porque, na época, eu fui colocado na frente de um trabalho sem experiência. Assim, eu não tinha uma experiência de pastor, eu também não tinha muito a quem recorrer. Alguém para me ajudar, assim, para me dar as dicas, né, dar uma direção, para me aconselhar. E foi um momento assim difícil, mas com a graça do Senhor, sem experiência, eu assumi o trabalho aqui da Igreja de Cristo no Guarujá, em Vicente Carvalho, a qual você conhece, mas no templo que não era esse que eu estou aqui agora, eu estou no templo da Igreja de Cristo, mas nós estávamos do lado, né? E o Senhor, eu não sei como, é o sobrenatural do Senhor. Sem experiência, sem tempo, porque eu trabalhava muito naquela época, porque o meu trabalho, eu era gerente de um restaurante que me tomava muito tempo, e eu assumi essa igreja, e eu não sei como Deus agiu da forma que as coisas foi dando certo. Vieram irmãos jovens, vieram obreiros que nos auxiliaram ali, num momento ali, e foi nos ajudando, que a princípio eu fiquei um tempo sem a quem recorrer, não tinha uma equipe, não tinha um ministério, não tinha, assim, pessoas, e Deus enviou essas pessoas, né, que me ajudaram, e o trabalho foi fluindo, e hoje fazem 21 anos que eu estou à frente desse trabalho. Muita luta, mas estamos aqui. Graças a Deus. Pastor, nesse momento de transição aí, do diaconato, a consagração a presbítero, e esse pastorado quase que compulsório, né? Chegar aqui, tem que assumir. O senhor, nesse íntere, percebeu da parte de Deus algum tipo de chamado? Já se percebia, assim, com uma certa vocação? As pessoas diziam isso ao senhor? Ou foi algo que se deu já, assim, no pastorado? Ô, Francisco, eu me lembro, recordando a época da juventude, qual eu era a líder, né, eu agregava as pessoas, eu pastoreava. Sim. Eu tinha... Depois eu fui descobrindo que isso era de Deus, né? Eu agregava as pessoas vinham até mim, né? Os jovens, e depois os adultos. E eu fui vendo, mesmo depois que da juventude, que eu fui para o diaconato, eu via que a coisa foi acontecendo, eu fui levado, mas não levado pelo ministério, por homens. Foi assim, tipo, o Senhor me levando, entendeu? Eu até relutei com o Senhor em determinado momento, eu relutei um pouco a esse chamado, que eu achava muito, assim, uma responsabilidade muito grande, mas foi abrindo-se as portas, né? E não foi porque a gente vê pessoas, homens, mulheres, querendo algo no ministério. Aqui a gente tem a gente fala assim, forçando até uma barra. Sim. Querendo e tentando, de uma certa forma, ter algo no ministério, ter um cargo, ter uma função ministerial. Mas a minha parte, assim, eu sempre fui muito ativo na igreja, e eu não almejava, assim,
eu não almejava, assim, o ministério, assim, ter uma vocação. Eu queria fazer, eu falava para os irmãos, meus irmãos, eu vou fazer da mesma forma, eu vou trabalhar da mesma forma, mas eu não quero a função ministerial de presbítero. Pode deixar que eu vou ficar fazendo. Não, mas tem que fazer, você tem que ser presbítero. E eu fui levado, assim, a gente sabe, foi algo, apesar dos irmãos ver isso, a igreja via isso, tinha profecias a respeito, a esse respeito desse ministério, e eu fui, assim, foi de uma forma, alguém falava, mas, assim, foi natural, eu fui levado, eu tenho certeza hoje, assim, foi o Senhor que me conduziu até onde eu estou, ao pastorado. Foi o Senhor, porque não foi uma ambição humana, eu não tinha essa ambição, não tenho até hoje. Estou aqui, a gente fala, a gente compartilha muito aqui o ministério com os irmãos, irmãos que vêm de outros ministérios, quando chega aqui, eles ficam assim, admirados como nós, como é feito, como é realizado, como é conduzido esse ministério. Né? Não é um ministério centralizador, né? A gente compartilha muito do nosso ministério, das lideranças, né? E a gente divide muito com os irmãos, compartilha ali o trabalho. E eu fui levado, assim, eu tenho plena convicção, foi o chamado, foi o Senhor que colocou no meu coração e foi me levando, né, isso, até onde eu estou nesse momento, né? Realmente foi o Senhor. Amém. Pastor Elias, quem está nos ouvindo talvez tenha a seguinte dúvida. Está trilhando como o Senhor um caminho natural, as coisas estão acontecendo, mas talvez ela sinta falta em razão de em razão de um conhecimento anterior, em razão de leituras anteriores, de um momento em que ocorre o chamado, né? Como foi, por exemplo, o chamado de Paulo. Paulo se deparou com o Senhor no caminho de Damasco. Então, é muito comum a gente se deparar com esse tipo de abordagem, né? As pessoas, mas eu não sei se eu fui chamado, se teve não houve uma profecia, né, que apontou para esse caminho. Mas a gente constata que isso não é uma regra, não acontece com todo mundo, esse fenômeno, né, esse acontecimento, esse evento que marca essa transição. Como no seu caso, né, de um ministério já aprovado, mais de 20 anos, e ocorreu naturalmente, né? O senhor veio servindo ao Senhor na sua infância, desde sua infância, adolescência, juventude, e ocorreu que, ao longo desse tempo, os outros perceberam, e o senhor percebeu que haviam competências suficientes para esse tipo de trabalho, né? Então, não ocorreu, assim, nada dessa natureza, o que é muito bom e virtuoso, e até retira esse certo mito, né, de que precisa haver um grande evento, é aquela história de um anjo do céu precisa descer e anunciar, né, esse chamado, ou você precisa ter evidência sobre as demais pessoas. E nesse caso o senhor é um grande exemplo nesse sentido, alguém que se deixou ser conduzido pelo Senhor, se deixou ser guiado pelo Senhor, e agora está aí no serviço do Senhor, né, pastoreando aí esse tempo todo uma grande igreja, né, uma região, né, já foi presidente da região e está exercendo suas competências aí, seus dons como Deus lhe ordenou. Pastor Elias, e como está agora, nesse momento, nessa fase da sua vida, né? O senhor já deve ter passado os 40 anos, né? Nós temos idades aproximadas. Como está agora, assim, já um homem maduro, filhos, né? Já está casando as filhas, melhor dizendo, e já numa fase da vida que olha para trás assim, tem uma caminhada, tem uma história já, né? E está ainda ativo no ministério, né? Servindo o Senhor. Como é que o senhor se vê nesse momento e o que é que o senhor espera do futuro? Pastor, assim, a gente não para, né? Nós tivemos todo esse problema de templos fechados, determinado, já 2 vezes, né? Isso deu freou um pouco, né? A correria que nós vínhamos, né? Mas quando o templo, quando nós estamos agora novamente
com o templo aberto, as coisas começam a voltar à normalidade, né? Nós temos ainda muitos projetos. Eu estou com o 61. 61 não, deixa eu ver. É 61 mesmo? Eu sei que no sábado... No sábado agora, pastor, quando vai passando o tempo, a gente vai perdendo a contagem aí, porque os dedos já se foram, né, de contar. Mas sábado agora, nós estamos aceitando as felicitações, nós estamos completando mais um ano de vida aí, graças a Deus, né? Bênção do Senhor. E nós vamos fazer 61 agora no sábado, e desses 60 anos, 20 foi servir, 20 foi servindo diretamente. Esses 60 anos foi todo na presença do Senhor. Agora, mais precisamente, 60 anos, 20 anos de 21 anos como pastor. Mas nós temos muitos projetos ainda, Francisco, ainda para esse ano, né, isso com a nossa equipe que nós temos aqui, de obreiros, de jovens, nós temos vários, assim, tem alguns projetos que a gente quer colocar em prática ainda esse ano, entendeu? Nós temos um olhar muito voltado a comunidade, né? A comunidade, aqueles mais carentes. Nós temos, assim, os olhos voltados. E o nosso projeto, todo que nós fazemos, sempre gira em torno dessas pessoas da comunidade carente da nossa região aqui, da nossa vizinhança aqui. Então, nós temos projetos para se colocar em prática. Ainda esse ano, nós estamos orando a Deus que os trâmites burocráticos, governamentais, eles sejam supridos e nós possamos colocar, assim, projetos aqui nesta igreja, que vai servir como referência aqui na nossa cidade, projeto que Deus tem colocado nas nossas mãos, e vai ser, nós vamos realizar esse sonho de estar ajudando mais ainda a nossa comunidade. Nós temos os olhos muito voltados aos jovens e às crianças, né? Nós estamos aí querendo, com a graça do Senhor, no segundo semestre, ter nossa sala de aula de informática para adolescentes, ter ali os computadores, e ali ter um professor para ensinar esses adolescentes, esses pré-adolescentes e adolescentes, a informática, e encaminhar esses adolescentes ao mercado de trabalho, através do primeiro emprego, do jovem aprendiz. Nós queremos levar e inserir esses jovens no mercado de trabalho. Nós temos aqui, nós também percebemos, através das escolas bíblicas, que tem algumas crianças que têm dificuldade de aprender nos colégios estaduais e municipais. Crianças que já deviam estar com um aprendizado melhor, e essas crianças, elas não têm esse aprendizado. Nós estamos abrindo também, para o segundo semestre, se Deus assim quiser, e Ele quer, abrir essa sala de aula de reforço escolar para essas crianças que têm dificuldade no aprendizado, entendeu? E temos também outros projetos que a gente vai, quando tiver em prática, nós vamos estar divulgando, falando aí para todos os irmãos, que projetos têm trabalhos, frentes de trabalhos também evangelísticos sendo abertos também, né? O Senhor tem, assim, a gente, vou falar, nesse tempo de portas fechadas, de pessoas recolhidas, pessoas em casa, nós não podemos ter aquele contato, diminuiu, a distância aumentou entre as pessoas, mas o Senhor, através da sua boa mão, Ele está abrindo uma frente de trabalho aí, ministerial, em uma cidade, que eu creio que vai dar certo, e nós estamos também empenhados. Então, 20 anos de ministério, 21 anos, 61 anos já, podemos dizer, de idade, mas ainda fervilha no nosso coração a obra do Senhor, os projetos, agregando sempre em prol dos nossos irmãos, da nossa comunidade, do povo que se achega aqui nessa igreja. A Igreja de Cristo aqui em Vicente Carvalho, ela se tornou uma referência, e Deus tem estado na nossa frente, no nome de Jesus. Maravilha, pastor Elias. É bom demais ver o senhor assim, puxa, animado, feliz, trabalhando. Nós temos nos deparado, eu acho que por aí também, né, muitos colegas assim quebrados, doentes, desistidos,
desanimados. Não é fácil realmente, né? Não é fácil, nós sabemos que não é fácil. 20 anos de ministério é uma carga pesada. Você tem aí uma série de situações pelas quais acumularam sofrimento, mas também há conquistas, né, pastor Elias? Felicidade, regozijo, e continuar sonhando, desejando, ativo, realizando. E isso é uma condição que favorece, né, favorece o desempenho do ministério e a saúde mental e espiritual do pastor. Aqui, pastor Elias, agora, próximo mês, nós vamos ter o nosso congresso Líder Eficaz, que é uma iniciativa da Secretaria de Educação Teológica, e o assunto será exatamente o cuidado, com o autocuidado com o pastor, o cuidado com o rebanho e o cuidado com a doutrina. Teremos o pastor Augusto Nicodemos como o preletor, e nós temos essa preocupação, né? Porque temos percebido isso, um tanto de desânimo, até desistência do ministério, estamos preocupados com isso. Mas ouvindo o Senhor, nós podemos ver o seu entusiasmo, a sua alegria, o trabalho que a igreja desenvolve aí é realmente muito empolgante. Só quem já esteve aí é que percebe, né, e se dá conta dessa energia, da força que a igreja tem. E o foco, né, esse foco aí que tem tudo para dar certo nas crianças e na juventude. De certo modo, eu até copio, né, aquilo que vocês fazem de bom, né, eu tento focar aqui também nosso trabalho nessa direção, pois é uma necessidade muito grande. E nós, como igreja, pastor Elias, o senhor mencionou aí um fato importantíssimo, o fato da igreja oferecer não apenas meios para a salvação, o que já é uma grande coisa, né? Mas oferecer serviço à comunidade. Esse era um sonho dos reformadores, né? Calvino dizia que ao lado de cada igreja é uma escola. Então, isso é importante, oferecer serviço à sociedade, à comunidade e, em especial, à educação, que melhora muito a vida das pessoas, né? A qualidade de vida das pessoas. Nós temos aqui vários irmãos, pastor Elias, mandando um abraço, dizendo que o senhor é um grande exemplo, dizendo que o fato de estar servindo ao Senhor desde a infância já o capacita para isso. Outros dizendo que o senhor é uma pessoa muito capaz. A gente fica feliz com esse depoimento, né? Porque não é o senhor que está dizendo, são pessoas que convivem com o senhor, que estão atestando essa sua competência. Eu desde que lhe vi lá em Mossoró pela primeira vez, né? Ali a sua simpatia, a maneira de falar, o carisma, né? A simplicidade, eu fiquei bastante encantado, né? E depois que nós pudemos nos conhecer pessoalmente e construir uma amizade, ele conhecer de perto sua família, de fato o senhor também é um exemplo para mim. Pastor Elias, uma última colocação, se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui, também fica à vontade, eu me dirijo ao pastor Elias. Pastor Elias, quando o senhor olha assim para o passado, desde o início aí só da carreira pastoral, né? Vamos desconsiderar o período que o senhor liderou jovens e foi diácono. Desde que o senhor foi ordenado e está à frente da igreja, que experiência lhe marcou mais? O que o senhor recorda quando olha para trás assim, puxa, essa experiência marcou muito a minha vida? É difícil, Francinilson, a gente falar uma experiência, porque nós vivemos de muitas experiências. Antes de começar, eu estava aqui desde das 19h30, que nós temos um grupo de irmãos que vão se batizar, né? E nós estávamos no discipulado para o batismo, né? Estava falando sobre o batismo e a gente estava... E teve uma jovem que falou assim, pastor, pode se batizar sem aceitar Jesus? Eu falei, não, minha jovem, você tem que aceitar Jesus, tem que receber para você ser batizada. Ela falou, é porque eu preciso aceitar Jesus. E ali numa sala, aqui, na parte inferior do templo, nós estávamos ali, e aquela jovem aceitou Jesus. Então, no estudo para o batismo,
ela confessou Jesus ali. E então as emoções é muito difícil, porque isso eu falei para ela, isso para ela e para os demais que estavam junto ali. Falei, olha, isso é uma emoção tão grande que a gente, nosso coração, de ver pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Então, assim, de todas as emoções, assim, assim quando a gente vê uma pessoa que estava presa no mundo, às vezes nas drogas, em outras séries de outras situações muito adversas, pessoas destruídas. E quando a palavra de Deus vem, quando Deus nos usa através da sua palavra, o Senhor na nossa frente, e essa pessoa é impactada pelo poder da palavra, e a gente vê aquela pessoa se transformando, sendo transformada a cada dia, e aquela pessoa mudando completamente a sua vida, sendo transformada em outra pessoa. Essa é a maior assim experiência que nós vivemos assim constantemente nesses 20 anos de evangelho. A transformação de pessoas de várias assim de situações diferentes. E de repente essa pessoa ouve a palavra, ela nos procura, uma oração, um aconselhamento, uma visita, e essa pessoa se rende aos pés do Senhor, e algo que parecia que não ia dar certo, que não ia ter mais jeito, era o limite, era o final daquela pessoa, e aquela pessoa hoje serve ao Senhor. Então, foi assim, meus amigos, muitas experiências, mas eu quero focar nessas, de ver, ao longo desses 20 anos, pessoas que foram transformadas pela palavra, pelo poder do Senhor. E nós vivenciamos isso. Casais, famílias sendo reestruturada, famílias sendo novamente estruturada através do poder da palavra do Senhor. Jovens, as correntes do mal sendo cortadas e esses jovens sendo libertos. Então, a libertação das pessoas, a transformação que a palavra do Senhor injeta nessas pessoas, foi a maior experiência que a gente possa ver. Uma pessoa que estava de uma maneira outrora e agora é um homem de bem, uma mulher de bem, um servo transformado, ali totalmente com a vida transformada. Essa é a maior experiência que nos faz, motiva a caminhar, de ver aquela pessoa. A gente às vezes se entristece, a gente passa as dificuldades, mas quando a gente olha aquela pessoa, aí todas as nossas dificuldades, tristeza ou abatimento, ele sai de cena e entra um vigor novo de continuar fazendo a obra do Senhor. Isso é maravilhoso, né, pastor Elias? É um grau de satisfação que supera, né, toda a frustração, medo, as decepções e tristeza. De fato, esse é o maior prêmio que a gente pode ter, né? Ver o resultado do nosso trabalho, do trabalho de Deus através de nós, melhor dizendo, né? Ver esse trabalho repercutir em frutos assim tão gloriosos, coisas que não tem preço, não tem como pagar isso, não tem como você mensurar o valor dessas coisas. Essas coisas são caríssimas, né? Elas não têm preço, elas têm um valor incalculável, inestimável. E saber, pastor Elias, que no futuro, no porvir, como diz o apóstolo São Pedro, quando o sumo pastor se manifestar, nos dará a recompensa, né, e a coroa de glória. Isso é realmente assim impagável e nos dá de fato força, energia para continuar servindo, dedicando tempo ao Senhor, ao seu trabalho, dedicando tempo às escrituras, né, lendo, estudando para ter o melhor sermão. Pastor Elias, uma outra pergunta. Na verdade, eu queria uma pergunta e uma posição do senhor em relação a isso. Se o senhor percebe que em dias atuais existe desencorajamento ao ministério, e o que o senhor diria a esse respeito? Eu vou lhe dizer um pouco da minha experiência. Percebo que hoje jovens já não se interessam mais pelo ministério, né? Eles estão focados em ter uma vida boa, uma vida produtiva, rica, serem bem-sucedidos, e parece que o ministério não está nos planos desses jovens. Em parte se dá pelo volume de escândalos que eles testemunharam
e também pelo sofrimento que eles testemunharam, em parte, né? Então, eu percebo isso, né? Há muitos anos atrás, quando ocorreu o meu chamado, que não nasci numa família cristã, e me converti logo depois que veio o chamado para o ministério, eu abracei, né, de maneira apaixonada, e não apenas eu, um número importante de jovens, e hoje nós temos, inclusive, aqui em Natal, 2 pastores que estudaram no mesmo seminário, estiveram juntos na mesma igreja, na mesma juventude, que é o meu caso, e o caso do pastor Robson, não sei se o senhor conheceu, que é o pastor de Satélite. Excelente pessoa, um grande homem de Deus. E aí, e outros que não estão na Igreja de Cristo, mas servem em outros lugares. O senhor percebe isso também nessa geração, pastor Elias? E o que o senhor diria a esses jovens? Pastor, infelizmente a gente percebe isso, assim, o desinteresse, né? Na sua época, na minha época, que é anterior à sua, nós víamos assim uma busca maior pelo ministério. A gente via jovens, moças e rapazes focada, mas com aquele intuito de ser aí um obreiro, de lançar na obra. Hoje, como você falou, nós temos sentido aqui também a falta de jovens com essa vontade de estar chegando-se ao ministério. Nós temos que ter uma geração que está envelhecendo e nós estamos com dificuldade das peças de reposição. Nós estamos com dificuldade de... É muito pouco. Não tem nenhum obreiro job? Tem, nós temos aqui. Mas, pelo volume de trabalho, nós temos que ter muito mais jovens se lançando, se colocando, e nós vemos poucos, porque os jovens estão muito ocupados, como você falou, às vezes no trabalho, no estudo, focado em outra área, e o ministério fica em terceiro, quarto, quinto plano, não fica em plano nenhum, é descartado. E isso nos causa uma certa preocupação, porque nós sabemos que o nosso tempo vai chegar ao fim e as pessoas têm que continuar o trabalho, né? A obra. Como nós, os irmãos que nós sucedemos, né? Eles hoje, muitos não estão mais no ministério devido à idade avançada, já não estão, e nós continuamos a obra aqui, esta obra aqui. E está faltando esses jovens. Isso é em todas as áreas. Eu estava falando com o Saul, que ele está ouvindo aí, o nosso obreiro, jovem, o Saul, muito abençoado, que você conhece, e nós temos conversado, nós vemos até no Ministério de Louvor. Saul é presbítero aqui da igreja, e ele também faz parte do Ministério de Louvor. E nós, conversando, o Saul falou assim, olha, eu muito criança, eu ficava do lado dos músicos, e ficava ali, os músicos até falavam assim, vai para lá, menino, sai daqui, menino, e a gente ficava ali, nos ensaios, ali participando, olhando, atrapalhando, mas nós estávamos ali, nós queríamos aquilo. E hoje, a gente não vê mais as crianças, os jovens chegando perto do músico, querendo aprender a tocar um instrumento. Isso na parte musical, que é uma parte muito atrativa. No ministério, então, para ser um obreiro, essa dificuldade se torna muito maior. Algum jovem que queira assim, pastor, eu quero estar sendo lançado na obra, eu quero fazer um seminário, praticamente zero esse desejo. Isso causa uma preocupação. Aqui nós temos essa preocupação dessa nova geração de se lançar e estar fazendo a obra do Senhor. Também está escasso, Francinilson, aqui para nós, e nós temos orado, porque nós temos até repetido o versículo, eu não vou me recordar onde, quando o Senhor Jesus, ele fala assim, a seara é grande, e nós precisamos de trabalhadores para estar cuidando dessa seara, dessa plantação. Nós temos orado para que o Senhor, que é o dono, ele possa estar enviando esses obreiros para continuar nesta semeadura.
Olha, eu acho que foi Saul que perguntou, Azenato e Saul. É, Persistência Saul ou mesmo. teimosia? É Saul, né? Persistência ou teimosia? É isso aí, era da parte dele, quando ele era criança, que ele Sim, ficava do lado dos irmãos que tocavam e sim, ficava ali. é, ele conta essa história, né? Que ele sim, ficava. E falta hoje essa criança, esse pré-adolescente, está do lado do Saul, ou do Esdras, ou sim. de outro músico, para estar ali, enchendo a paciência dele, querendo aprender a tocar. Ele larga a guitarra e alguém pega para um jovem, um pré-adolescente, pega essa guitarra e fica dedilhando para tentar aprender, pedindo para o Saul como é que você faz a nota. Está faltando essas pessoas, assim como no ministério. Isso tem causado uma preocupação, mas nós temos orado ao Senhor e eu creio que a obra é dele. E o Senhor, ele vai tá provendo isso, Deus, Sim. como proveu na sua vida, como colocou esse desejo dentro da sua geração, em você e dos teus amigos, da tua faixa etária de idade, e hoje estão aí, são homens de Deus, homens que estão na obra. Eu creio que o Senhor vai suprir. Tanto aí no Nordeste como aqui no Sudeste, o Senhor é o dono da obra. Amém, é verdade. Opa, caiu aqui. É verdade, pastor Elias. Nós temos também orado aqui, insistido, tido algumas iniciativas. Essa live é uma iniciativa, nós temos ouvido isso, né, dos obreiros jovens. No nosso tempo não tinha live, né? Então nós líamos os livros, as biografias, víamos as pregações e aquilo nos encorajava. E hoje isso pode ser um instrumento, né, pastor Elias? Pode ser um instrumento, a nossa vida pode inspirar alguém, como é o seu caso, né, de tantos irmãos que lhe conhecem, conhecem a sua vida, e já disseram aqui, pastor Elias é um exemplo, é uma inspiração. Então, esse exemplo, esse testemunho, fala muito mais alto do que às vezes um sermão, do que às vezes é uma outra iniciativa, e Deus, na sua multiforme graça, ele tem maneiras extraordinárias de cativar, né, de chamar os seus obreiros. E que bom que tem pessoas como o Senhor que tem dedicado a vida, os talentos, a vocação ao sagrado ministério. E fazendo isso da melhor maneira possível, né, respondendo dessa maneira que pela oração nós vamos encontrar os melhores caminhos, né? Há muitas coisas que podemos fazer, mas não podemos fazer nenhuma dessas coisas sem orar. Orar é a condição sine qua non para a gente alcançar os nossos objetivos, porque Deus vai nos encaminhar, né? Lutero dizia, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se todo o trabalho dependesse de você. Ou seja, o trabalho aliado à oração, né? E a oração aliada ao trabalho. Pastor Elias, eu fico muito feliz. É uma pena que o meu perfil aqui, ele só me permita 1 hora, né? Porque o perfil é recente, eu tenho poucos seguidores, e nós já estamos chegando assim no finalzinho. E eu queria que o senhor deixasse uma outra mensagem aí para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que vão nos ouvir depois, né? Uma mensagem aí de encorajamento ao ministério. Se o senhor está aberto a receber aí obreiros do Nordeste, que vão levar o calor do Nordeste aí para o Sudeste, né? Para ir despontar aí no interior de São Paulo, na capital, em tudo que é lugar. Deixa uma mensagem aí para os nossos obreiros e nós encerraremos logo depois da sua mensagem. Amém. Bom, as portas estão abertas aqui na nossa igreja para os irmãos do Nordeste, porque nós temos um carinho todo especial. Tenho grandes amigos aí, pastores que são meus amigos que estão aí, que nós vamos aí no Nordeste. Estamos com saudades porque era para nos ter ido esse tempo e estamos com essa restrição. Mas é o seguinte, nós queremos falar para os jovens que estão ouvindo, que estão nos ouvindo, que vale a pena se lançar no ministério, vale a pena fazer a obra do Senhor. Você pode trabalhar numa empresa, ser uma pessoa ali que você aquele trabalho seu que você faz, que você é remunerado numa empresa, mas na obra do Senhor,
não tem uma satisfação maior do que você estar, quando você tem mesmo o chamado de estar na obra do Senhor. Então, vai um conselho aí para os nossos jovens, vai aí uma palavra para os jovens, homens e mulheres, se lance na obra do Senhor. Você tem um chamado? Você sentiu o chamado do Senhor? Você arde no coração? Você sentiu já aquele friozinho na barriga? E se lance na obra do Senhor. É isso. E se você peça ao Senhor, ore, Senhor, eu quero estar fazendo a tua obra. De alguma maneira, nós estávamos falando logo cedo aqui para os nossos irmãos. Não, sempre tem um lugar na obra do Senhor para as pessoas. Não tem ninguém inútil na obra do Senhor. Mas, mais precisamente, para os obreiros e obreiras. Aqueles que estão aí fazendo a obra do Senhor. Aqueles que estão começando, que já pensaram, mas colocaram na gaveta e arquivaram o projeto. Desarquiva esse projeto aí, puxa essa gaveta, tire esse projeto, comece a colocar em prática. O Senhor tem pressa que você se lance na obra. Venha, o Senhor vai estar na tua frente. Né? Se Ele está te chamando, fique tranquilo. Vem as dificuldades, como o pastor Francinilson passa, como eu passo, mas o Senhor supre de tal forma que o prazer de estar fazendo a obra do Senhor é enorme. Não tem como nós aqui, palavras para nós tentar decifrar, tentar passar para vocês o que é isso, o que é estar na frente do trabalho, fazendo a obra do Senhor. Não tem satisfação maior. E olha uma coisa, eu falei lá atrás, na metade do ministério, eu falei assim, se eu largar, se eu sair, eu vou ser um homem feliz. Vai ficar em mim, na minha vida, uma infelicidade. Porque eu deixei algo que foi o Senhor que me chamou e eu larguei. Eu não vou fazer isso, eu vou continuar. Então, eu me sinto muito feliz fazendo a obra do Senhor. Você que às vezes está com medo, que realmente nos dá medo, mas venha, se lance. Procure um pastor, procure um ministério, se aproxime, fale do desejo. Nós vamos estar orando por você. Com certeza tem lugar para você. E que Deus possa estar abençoando os nossos irmãos. Quando nós vamos no interior do Rio Grande do Norte, a gente vê ainda alguns jovens, muitos jovens na frente do trabalho, né? E a gente até se preocupa, porque esses jovens precisam de suporte. Então, Francinilson, você, como pastor de um campo, eu também, como pastor de um campo, e são algumas igrejas ligadas a esse campo, nós temos que cuidar desses jovens, não abandonar lá a própria sorte. Talvez, no começo, nós não tivemos esse suporte todo. Talvez você não teve o suporte todo, como eu também não tive. Mas o Senhor foi misericordioso. Mas aquilo que aconteceu conosco, nós não vamos deixar que aconteça com os demais. Nós vamos estar dando o suporte necessário para os jovens que vierem, se lançarem na obra. Nós vamos estar abraçando, nós vamos estar motivando e, com certeza, Deus vai se encarregar de fazer as demais coisas. Então, fica aí o nosso abraço a todos os nossos irmãos que estão ouvindo, a todos que estão participando, comentando. O Wesley falou que é um rapaz, um jovem que tem uma palavra muito boa, muito sábio, falou do café, tá? Esse café vai sair, Wesley, uma hora vai sair, entendeu? E a todos os irmãos que estão dando palavra aí, nós agradecemos aí a todos. Pastor Elias, olha, felicidade, uma honra estar ouvindo o senhor, especialmente pelos testemunhos que a gente ouve aqui, né? Saul mandou um abraço muito forte, outro para você, Saul, você é muito especial. Amanda, sua filha, Jean, são pessoas que a gente ama demais, a gente se vê pouco, né? Mas uma afinidade muito grande. Pastor Elias, eu também queria registrar isso, né? Que num momento muito difícil da minha vida pessoal e do meu ministério, né? Porque não há como desatrelar isso, né? O senhor sabe o que é isso, você não tem como desvincular sua vida pessoal do ministério, é uma consciência existencial, não há não é como você deixa o seu trabalho e vai para casa, não é a mesma coisa.
há 3 anos atrás eu atravessei uma depressão muito grave, e eu pensei que ali era o fim. Quem já passou por depressão sabe a sensação de impotência que você vive, né? O medo e incertezas. E eu vivi isso, né? E eu pensei que seria o fim. Esse domingo passado agora, inclusive, eu cheguei a falar isso para a igreja. Já fazem 3 anos, né? Eu não é uma coisa que eu fale com constância, alguma vez ou outra. Mas esse domingo eu recordei, no momento da ceia, que quando eu estava no auge daquele momento, no pico daquele momento, eu orei a Deus assim de uma maneira tão, como é que eu posso dizer, ríspida, né? Eu fiz uma oração mal criada, né? Eu disse para Deus que era essa a minha recompensa depois de 20 anos de trabalho, né? Eu já estou há 23 no ministério e 3 anos atrás eu comemoraria, né? 20 anos de ministério. Meu Deus, 20 anos que eu dediquei minha vida, minha juventude e tal, e fiz aquela oração mal criada, dizendo que não estava arrependido, mas, enfim, não lembro exatamente todas as palavras, mas eu lembro o teor delas. Pastor Elias, um ano depois eu já estava bem, né? Não estava completamente recuperado, mas já estava bem. E eu lembrei daquela oração. Um ano depois, numa noite de ceia, eu lembrei que eu tinha feito essa oração mal criada 1 ano atrás. E eu fiquei com vergonha, né? Eu fiquei com vergonha de Deus, eu fiquei com vergonha de mim. E fui pedir perdão a Deus. Disse, meu Deus, me perdoa por ter dito aquilo, não era o que eu queria dizer. E quando eu comecei a dizer, me veio aquela sensação que eu deveria ficar calado, né? E como que Deus estivesse dizendo para mim, eu sei, eu compreendo você, não precisa se explicar, né? E palavras de encorajamento para mim olhar para o futuro. E logo depois, pastor Elias, logo depois, por isso que eu fiz questão de fazer esse registro, eu fui para o Retiro de Jovens aí em São Paulo. Foi o evento que ocorreu logo depois. E eu devo muito a Deus, claro, mas a vocês também esse voto de confiança, porque quando eu fui a São Paulo, naquela ocasião, eu estava doente, debilitado. Eu cheguei a falar isso para a Jean, né, para a Amanda, e eles disseram, não, pastor, a gente confia, a gente quer que você venha assim mesmo. E eu fui, né, e era perceptível a minha fragilidade. E eu, assim, louvo muito a Deus, porque naquele momento vocês podiam ter feito uma escolha melhor, né? Naturalmente, não seria estranho se vocês me dispensassem naquele momento, né? Não seria estranho, eu não ficaria magoado por isso. Mas, do contrário, vocês fizeram questão de me receber. Olha, aquele gesto, para mim, pastor Elias, foi uma coisa muito grandiosa, né? E foi um impulso na minha vida para que eu me recuperasse. E Deus estava reafirmando que a minha caminhada não tinha se encerrado, que aquilo era uma vírgula, né? Que não era um ponto final, e que eu iria ter a chance de recomeçar, e recomeçar melhor. Por isso eu quero registrar minha gratidão ao senhor, pastor Elias, Jean, Amanda, Mazanza, né? Saul, Esdras, irmã Vânia, todos vocês aí, muito obrigado. Vocês foram muito importantes naquele momento, naquele processo que eu vivi, e eu fico muito feliz, e foram instrumentos de Deus para que eu desse um impulso na minha vida, e posso assegurar para o senhor, estou muito bem, muito feliz, animado, recuperado, e assim como o senhor, né, animado para continuar servindo. Obrigado por aceitar meu convite, pastor Elias. Muito obrigado. Parabéns, feliz aniversário. Comemore. O senhor vai comemorar 3 coisas em 2 dias. Seu aniversário... 3. O dia do seu aniversário, né, logo pela manhã, vai ter aquele café maravilhoso que eu queria estar aí com você para celebrar. De noite é o dia dos namorados, né? Aí é uma exclusividade só sua e da irmã Vânia. E no domingo é o dia do pastor. Aí vai comemorar com a igreja, né? Que privilégio. Então, eu agradeço muito, pastor Elias. Muito obrigado, viu? Tá bom. Professor Nilson, nós temos um carinho muito grande por você e por sua família. Um carinho grande mesmo, entendeu? E nós estamos um pouco distantes, mas nós queríamos se aproximar cada dia mais com vocês. Vocês são bênção.
eu quero agradecer a minha equipe que trabalha aqui comigo, né? Que sozinho ninguém faz nada, Francisco, você sabe disso, né? Nós temos toda uma equipe de obreiros, cooperadores, né? Que nos traz os projetos, nós vamos colocando em prática, né? Tem o Jean, que é uma bênção, né? Tem o Saul, que sem palavras, né? Citar nomes é difícil, né? Porque eu sei 2 nomes aqui, mas nós temos uma equipe que trabalha conosco aqui, afinada, pessoas de visão, e isso tem nos ajudado muito. Nós estamos aí nessa... assim, se nós possamos dizer assim, se o nosso ministério tem, assim, tem um sucesso, podemos dizer eu vou usar essa palavra, primeiramente o Senhor, e depois esses irmãos, homens e mulheres, jovens que estão do nosso lado, trabalhando, fazendo. Vamos fazer? Vamos. E esse pessoal abraça e vai conosco. E eu louvo a Deus por cada obreiro, obreiras e cooperadores aqui da igreja, tá bom? Que tem nos apoiado aí nos projetos, tem nos trazido ideias, temos debatido ideias. E aqui nós fazemos esse filtro e colocamos em prática, e sempre dá certo, Francinilson, quando a gente faz isso. Algumas igrejas aqui, que são mais centradas, eles falam, mas como pode dar certo? Dá, várias cabeças, várias pessoas pensando junto, num alvo, um alvo só, né? Que é o reino. Tem como dar certo. E eu agradeço a você essa oportunidade, né? E a gente fica assim, emocionado de estar falando com você. Você também, para nós, é uma referência de homem de Deus, né? É muito sábio na palavra, a gente não se cansa de ouvi-lo, né? A Igreja de Nova Descoberta aí, a qual nós amamos, está de parabéns de ter um pastor como você, a sua esposa, que é uma bênção. Nós temos um projeto aqui que provavelmente a gente vai falar com ela sobre esse projeto aqui, que nós estamos pensando em colocar, né, isso, com essas consultas agora online, que a gente já conversou sobre isso, né, à distância, que ela já está fazendo isso. Nós temos aqui um projeto, provavelmente nós vamos falar com nossa equipe e vamos citar o nome da sua esposa nesse projeto. Quem sabe se nós não vamos dar, tem algo novo surgindo aí nas nossas vidas, né? Amém. Pastor Elias, então, nossa gratidão. A irmã Vânia falou aqui que o senhor é um marido maravilhoso, um pai excepcional, um pastor exemplar. Olha, né, ela nem é suspeita para dizer tudo isso, né? Suas filhas. Ela é suspeita. Jean falando, né? Todo mundo falando isso. Isso é muito bom. Isso deixa um legado importante. O senhor, de fato, é um grande exemplo, um grande homem de Deus, uma pessoa maravilhosa. Quem lhe conhece se encanta, né, por sua personalidade, sua maneira de lidar com as coisas. E eu que agradeço, pastor, é uma honra para a gente. Eu vou dar um jeito de baixar essa live, né, para a gente não perder, porque o Instagram só permite por 30 dias, né, mas eu vou dar um jeito de descobrir, não sou tão bom nisso, mas para a gente registrar e guardar, porque coisas como essa são muito importantes. Portanto, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe o senhor. Um forte abraço. E eu prometi a gente que eu vou para a ordenação dele. Né? Em dezembro ele será ordenado. Já é o nosso presbítero. Pois é. Se Deus quiser, eu vou estar aí para dar um abraço nele e comemorar com você esse momento especial. Pastor Elias, se ele não te convidar, eu já estou te convidando. Você está convidado para a ordenação do Jean. Tá certo. Ele me convidou sim. Então, Matias, boa noite, um abraço em todo mundo aí, tá certo? Um final de semana bem feliz, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Francinilson. Na graça e a paz do Senhor para você e sua família, tão querida por nós, tá bom? Um abração, fica com Deus.